estamos hoje com o tema de gratidão. Você quer saber o que a gratidão pode fazer na sua vida? Vem com a gente, porque nós temos dados científicos. Muitas vezes nós pensamos em gratidão como um ato educado, ou simplesmente você acordar, abrir os olhos e dizer muito obrigado porque eu estou vivo. Mas nós temos definido aqui, vai muito além do que simplesmente agradecer. É você pensar em celebrar, pensar em ter motivos de agradecimento, motivos de gratidão, mas que geram mudanças no seu coração e geram respostas, geram atitudes, movimentos. É dessa gratidão em profundidade que nós estamos falando aqui hoje. A gratidão e os benefícios para o cérebro. A gratidão é provocada quando recebemos presentes ou ajudas que preenchem uma necessidade e principalmente quando entendemos que um auxílio foi dado intencionalmente para esse fim. Porém, nós precisamos exercitá-la. E nós temos uma ferramenta, nós temos um caderno que faz com que a gente aplique higiene do sono com esse tema da gratidão. Depois veja lá o outro vídeo que fala sobre o caderno da gratidão, que é uma ferramenta para você exercitar a gratidão. E nós temos aqui nessa definição algumas palavras que chamam a atenção. Nós vamos entender que a gratidão ela precisa de intencionalidade e ela tem uma intensidade. E quanto mais intenção e intensidade, mais efeito ela vai fazer para a sua vida e para a sua saúde. Vamos para os efeitos fisiológicos dessa gratidão, então. Então nós sabemos que a gratidão ela alegra, ela contagia, ela é uma resposta e ela é uma decisão que vai gerar, então, longevidade, satisfação, resiliência a problemas de saúde, melhor qualidade de sono, níveis mais baixos de esgotamento e estresse, redução dos sintomas da depressão, níveis reduzidos de biomarcadores inflamatórios e redução da dor, efeito analgésico. Pois é, exercitando a gratidão com intensidade e intencionalidade, nós temos muitos resultados fisiológicos comprovados pela ciência. E nós vamos mostrar alguns estudos que usaram esse tema da gratidão e comprovaram esses efeitos. Então nós temos aqui um gráfico, um esquema que mostra então os benefícios da gratidão nos campos psicológico, social e físico. Então nós temos que no campo psicológico os efeitos são a promoção de emoções positivas e o resultado direto impactando o humor. Nós temos também no campo social, através então da empatia, que é a capacidade de você gerar, fazer algo em função do outro, sem pensar em si mesmo, sem pensar no que isso pode promover para você mesmo. Nós temos então aí características de relacionamentos mais fortes. E nós temos o campo físico, a modulação autoimune e a resposta inflamatória, resposta de redução de dor. E nós temos efeito da gratidão nas conexões neurais. Então nós vemos que o cérebro que exerce a gratidão, ele vai ter conexões neurais específicas, melhoradas e aumentadas. Nós temos também aumento de neurotransmissores da serotonina e da dopamina, a regulação de processos de cognição e memória e temos a regulação de hormônios do estresse, ou seja, a gratidão como uma estratégia de manejo do estresse, que é muito importante. Para falar de analgesia, um destaque aqui da nossa aula, nós trazemos aqui importantes estudos falando sobre a atuação analgésica da prática da gratidão. Então nós temos a influência na via analgésica opioides do sistema nervoso central que desempenham um papel específico na redução do estresse fisiológico. Ela atua na homeostase do sistema nervoso central e na homeostase de todos os órgãos. Então ela é muito importante porque ela é uma das vias principais aí de regulação, desenvolvendo não só analgesia, como também desenvolvendo relaxamento. Além da via atuar diretamente na analgesia, ela também é importante
para um afeto positivo e vínculos a longo prazo, vínculos afetivos a longo prazo. E ela também está envolvida no sistema de recompensa e motivação social, ou seja, é uma via que está envolvida numa complexidade aí do nosso sistema, considerando o emocional, o físico e todas as áreas, corroborando assim para a analgesia, para a redução da percepção de dor. Um estudo interessante que eu queria destacar é uma pesquisadora jovem, bonita, Christina Kans. Ela é pesquisadora da Universidade de Oregon e ela fez uma pesquisa interessantíssima com mulheres. Ela separou as mulheres em 2 grupos. Um grupo de mulheres exercitou a gratidão e passou por um tempo, por 3 semanas, fazendo um diário de gratidão, que é da onde surgiu aí a inspiração do nosso caderno de gratidão. E foi aí que eu comecei a pedir aos pacientes que fizessem a higiene do sono através dessa ferramenta. Então, eles viram que as mulheres que não fizeram o diário, elas tinham conexões neurais diferentes das mulheres que fizeram o diário. Qual que foi a diferença? As mulheres que fizeram o diário tiveram as áreas relacionadas ao altruísmo e as áreas relacionadas à gratidão aumentadas, com mais ativação e com mais volume. E o que eles viram, então, que essa plasticidade que gerou no cérebro foi capaz de modular o comportamento em relação ao outro em primeira mão. O que eles mostraram no depósito? Eles mostraram 2 depósitos para essas mulheres, para o grupo que fez o exercício e para o grupo que não fez o exercício. As mulheres que viram o depósito caindo na conta de um hospital que cuida de crianças com câncer, o cérebro se acendeu inteiro. As mulheres que não fizeram o diário não tiveram essa resposta, tiveram uma resposta pequena. O exercício ele deixou essas mulheres sensibilizadas e com uma reação aumentada em relação ao benefício ao outro. Esse exercício, à noite, você escreveu o caderno da gratidão e ir mapeando ali os seus motivos de gratidão em profundidade, né? Ao ponto, eu digo assim, o exercício vale quando ele te dá ideias de atitudes, quando ele gera perdão, quando ele traz conexões, traz memórias antigas, aí o exercício está fazendo efeito, viu? E aí, o que eles viram? Eles viram que a gratidão aumenta com a prática, né, o altruísmo, e essa área do cérebro mapeada, ela está fortalecida com a prática da gratidão, e foi observado que essas mulheres que fizeram o exercício antes de dormir tiveram modulação do sono, então melhor qualidade de sono, e as mulheres que apresentaram episódios de pesadelo não tiveram o efeito do exercício no conteúdo dos sonhos. Então, para quem tem pesadelo, para quem tem esses sonhos conturbados, essa ferramenta dá certo. Vai aí uma super referência para quem está em busca de qualidade de sono. E um estudo de Al Bowen de 2013 e 2008, eles estão falando então sobre os efeitos da gratidão no campo pessoal em relação aos relacionamentos. E olha que interessante o que esse estudo diz. É um mediador da coesão social e um reforçador do comportamento pró-social recíproco. O que eles viram foi que pessoas que praticam gratidão, pessoas que têm a essência da gratidão, elas fazem casamentos duradouros. Eles observaram então que os indivíduos que se sentem gratos pela ajuda do parceiro desejam passar mais tempo com eles. Então eles foram fazer essa pesquisa em casamentos duradouros e eles viram que a gratidão pelo outro, pela presença do outro, pelo que o outro faz, é o combustível para o casamento duradouro. E ele também serve para esse exercício, né, e o cultivar da gratidão serve para a inclusão social. Ele promove, então, a aproximação e facilitação das relações interpessoais. E no Rio de Janeiro, né, a gente é do Rio, eu tô aqui com a minha mãe hoje, tem um artista de rua que ficou muito famoso por fazer hoje é quase uma logo, né, é um slogan, gentileza gera gentileza. A gente vê isso em carros, em todos os lugares. A intensidade da gratidão, ela é relatada como
uma superação de expectativas. Quanto mais você consegue superar a expectativa do outro, mais efeito ela tem. E gentileza vai gerar gentileza. Então você vai contagiar, você vai despertar o outro para ser melhor também. O laboratório de Sarah Algui observou o aumento da liberação da ocitocina, que é o hormônio do amor e da empatia. Então nós estamos falando aqui em se movimentar em função do outro, deixar de pensar um pouco nas nossas necessidades e pensar nas necessidades do outro e ser mais feliz e mais saudável. Então, como eu falei no início, intencionalidade, intenção e intensidade. Vamos falar então o que a palavra de Deus nos diz sobre intensidade, a palavra que é o nosso manual de vida, que ajuda a gente a viver uma vida com mais qualidade, vai dar a dica para nós o seguinte, em Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus o sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessem o seu nome. Sacrifício de louvor é a mesma coisa que um movimento de gratidão a Deus, confessando que Ele é e o que Ele faz e dando graças por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E o que Ele diz que é continuamente. Então tá aí uma referência pra gente de intensidade. E sobre a frequência, né? A gente falando de intensidade e dosagem aí. Como é bom render graças ao Senhor. Em Salmo 92 diz que eu canto louvores ao teu nome, Altíssimo. De manhã o teu amor eu anuncio, o teu amor leal, e de noite a tua fidelidade. Ou seja, um momento de manhã e um momento à noite. E usufruindo aí dessa regulação emocional, e ainda a gente falando sobre os efeitos de buscar essa intensidade, essa dosagem na nossa vida, deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ou seja, a gratidão, ela está conectada com a eternidade. E que a paz de Cristo seja o juiz em todo o seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E o benefício, então, aí relacional, social da gratidão, porque logo ele diz, e sejam agradecidos. Colossenses 3:15. Então, Paulo, quando ele vai falar sobre paz, sobre estar com o coração em dia, aquietado, e falar sobre viver em um só corpo e unidade, ou seja, relacionamentos saudáveis, benefício social e relacional, ele vai dizer, e sejam agradecidos. A gratidão, então, é a chave de relacionamentos duradouros, é a chave de regulação emocional, é a chave de paz, de vida plena e saúde. Vamos dizer, então, a ausência, o que a ausência da gratidão faz, em Romanos 1:21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ou seja, a ausência da gratidão fez com que os seus pensamentos se tornassem fúteis, e o coração insensato quer dizer perdido, sem razão, e o coração obscureceu-se. Um coração obscurecido é insensível, distante da vida. Ou seja, parece que nós estamos descrevendo aqui o relato das pessoas que falam sobre depressão, sobre ansiedade, perdidos, sem razão, insensíveis. Muito do que nós temos vivido hoje, né? Corações insensíveis pela falta de gratidão. A gente fala de gratidão, a gente fala em relação ao outro, mas a gratidão, ela tem um potencial tão grande. Por isso ela está no campo da espiritualidade, porque facilmente a gente falando sobre gratidão, a gente chega até Deus. E a ciência vai levar a esse lugar também, que é o transcendente. Ou seja, não tem como escapar, né? Nós aqui, dentro da nossa formação cristã, nós vamos falar sobre Deus, mas você pode se identificar da forma que você quiser, né? De acordo com a sua religião. Depois dessas informações maravilhosas que eu tenho para te dizer, espalhe, contagie, leve essa pílula, esse antídoto, esse tratamento para onde quer que você for. Já que ela é contagiante, já que ela tem reciprocidade, você vai fazer e você vai ensinar também as pessoas a serem gratos. Conforme você vai gerando movimentação de gratidão, você vai espalhando e vai gerando pessoas que também vão responder a você com gratidão. E esse é o segredo para ser feliz, para ter saúde. Obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo.